Olá, você que está assistindo mais um programa Livres Ideias. Programa Livres Ideias, essa iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos, em parceria com a Livraria e Café Espaço B e transmitido aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o tema religião, tolerância e Estado laico. E para conversar com a gente, eu convidei aqui a Dona Eva, que é mãe pequena do terreiro de Candomblé, Mamãe Exu, aprendiz de Mãe de Santos, pastor Cadu, Carlos Eduardo, que já é nosso conhecido aqui de longa data, né, Cadu? Muito obrigado mais uma vez. Ele é pastor da Igreja Batista, aqui da cidade, pastor e teólogo. E convidei também o padre, certo? Reitor do seminário e presidente do Tribunal Eclesiástico, o padre Frederico Martins. Muito obrigado pela sua participação também, padre, tá? Bom, e nessa brincadeira, para discutir com a gente esse tema, a gente pode começar a falar o seguinte. A gente percebe hoje, na nossa política, uma influência considerável da religião, especialmente a partir de uma bancada evangélica, assim chamada uma bancada evangélica, composta por integrantes de expressão, tanto na mídia quanto na própria política, como o pastor Silas Malafaia, o deputado Marcos Feliciano, muitas vezes com opiniões polêmicas, né? Porém, existe uma lei, né, no texto da nossa Constituição, que nos garante um Estado laico, no qual a participação de religiosos na política, se não é desaconselhável, pelo menos deve ser vista com muito cuidado. Não sei se vocês concordam comigo, né? O que vocês acham? Será que o Estado laico está sendo ferido com a participação cada vez maior de representantes, especialmente da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, ou não? Faz parte da democracia isso? Emerson, o primeiro ponto que nós devemos discutir e falar é a questão de nós não confundirmos o Estado laico com o Estado ateu. O grande problema nos dias de hoje é porque as pessoas de denominações, sejam elas evangélicas ou de qualquer segmento religioso, têm votado em candidatos que prometem um certo benefício para a sua denominação ou para a sua religião, o que é uma propaganda falsa. Porque nenhum deputado pode governar deixando de lado a Constituição, que garante direitos iguais para todos os brasileiros, inclusive para a religião às quais eles confessam. Claro que existem projetos que ganham um determinado peso ali com a bancada chamada evangélica, mas essa bancada só tem um peso lá dentro do Congresso quando se une também com candidatos que vieram do catolicismo, alguns até mesmo do espiritismo, que defendem pontos em comuns, principalmente relacionados com o sistema família. Então eles se unem, aí sim eles conseguem ali um grande impacto. Mas se hoje for juntar lá os evangélicos para defender algo exclusivo para a denominação, eles não teriam tanta força assim. Então já que se começa com uma má informação a respeito do laico e do Estado ateu. Entendo. Eu concordo. Acho que há uma generalizada ideia equívoca do que significa laico. Parece-me que há uma confusão entre laico, Estado laico e laicismo. O laicismo é quando se impede a manifestação religiosa. Ele deixa de ser laico. Por exemplo, a doutrina social da Igreja, a Igreja Católica, é a primeira a aplaudir o Estado laico, né? Pouca gente sabe disso. Então podem-se observar todos os textos da doutrina social da Igreja, os discursos dos papas na ONU, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e finalmente também Papa Francisco, sempre defendendo a liberdade de religião. Então o Estado laico é uma coisa excelente e a Igreja vê com muitos bons olhos o Estado laico, né? Laicismo é outra coisa. Laicismo é exatamente todo este mecanismo que vai impedir a manifestação religiosa. Como é que eu posso dizer, improvisadamente, se nós defendemos tanta cultura,
e todos os aspectos que são idiosincráticos, por exemplo, da vida do povo brasileiro, por exemplo, e dizer que religião não entra nisso. Quer dizer, isso é absolutamente uma ignorância, uma falta cultural, uma falta de desrespeito, um massacre à história de formação cultural do povo brasileiro. Seja ele vindo da religião afro, seja ele do cristianismo, como é predominante ainda no nosso país, seja ele de outras pequenas manifestações de povos locais que aqui viviam, mas é muito importante isso. O Estado laico significa o Estado que respeita a autonomia da religião. E a religião deve respeitar a autonomia do Estado. Então, nós temos aqui a autoridade civil que respeita a autoridade religiosa, e a autoridade religiosa que deve também respeitar a autoridade civil. Agora, padre, eu fico tentado a concordar com você, mas quando a gente percebe que, na prática, a religião está tendo influência pragmática nas decisões políticas, então não é a religião a fazer uma ruptura com esse preceito de Estado laico, porque o Estado laico, como você bem falou, não quer dizer um Estado ateu, né? Não quer dizer um Estado ateu. Porém, quer dizer que a religião não deve, conceitualmente, a religião não deve interferir nos processos de decisões políticas. Só que o que acontece é que a religião está interferindo nos processos de decisões políticas. Por exemplo, quando uma determinada Câmara de Vereadores, se não me engano em Araraquara, aprova um projeto de lei de ensino da Bíblia nas escolas. O ensino da Bíblia nas escolas. Esse é um golpe fatal no Estado laico, no sentido de que, se é para ensinar a Bíblia, obviamente está se dando uma preferência a uma determinada religião. Se é para ensinar a Bíblia, então deve-se ensinar também o Bhagavad Gita dos budistas, deve ensinar o Corão dos muçulmanos, deve-se ensinar as doutrinas do candomblé, deve-se ensinar então de todas as religiões. Professor Emerson, mas nós não estamos no Oriente, nós não estamos no Japão, nós estamos no Brasil. E o legislativo que ali está foi eleito pelo povo democraticamente. Então esse discurso ele é muito delicado, porque quando você vê a religião do ponto de vista de uma não contribuição ou de uma contribuição errada, inclusive com um mecanismo de poder hegemônico sobre os outros grupos menores, você lê pelo viés negativo. A gente também pode ver pelo viés positivo. E a contribuição que ela pode trazer. Mas o viés negativo, no caso, ele está sendo anticonstitucional. Para todos os alunos dentro das escolas? Dentro do projeto de lei aprovado, seria obrigatório para todos os alunos. Isso aí eu questionaria. Mas ainda que não fosse obrigatório, nesse caso específico é obrigatório, mas ainda que não fosse obrigatório, a religião estaria se servindo de um aparato público, né? De um aparato do Estado. Então, é nesse momento, quando a religião, seja ela a sua religião de preferência ou a religião de uma outra pessoa de preferência, se usa de um aparato público do Estado, é que ela fere o preceito de Estado laico. Por exemplo, não é um Estado, não é um Estado ateu, no sentido que você não tem lá uma aula dizendo que Deus não existe. Isso seria o ateísmo, a negação da existência de alguma divindade, seja ela a sua ou não. Aí, seja a sua divindade ou qualquer outra divindade, esse seria um Estado ateu. Um Estado laico, ele só pode ser de duas formas. Ou é aquele que prestigia todas as religiões, não a partir do número de professantes, mas a partir da existência das religiões, daquelas religiões, ou aquele que não beneficia nem despreza nenhum, que ignora todos. É complicado, como o padre Frederico ressaltou, a população brasileira ela é praticamente 90% cristã. Se você juntar ali os protestantes, católicos, romanos, e como o padre ressaltou, foi um pleito que foi eleito por um povo. Então, por exemplo, nós temos cidades aqui no norte de Minas, onde uma cidade de 5 mil habitantes, praticamente 95% são cristãos protestantes. Então você vê a ausência de muitas coisas que você encontra em culturas de outras cidades que você não tem em outras. Mas essa questão de ensinar exclusivamente, de forma exclusiva, uma religião, nós encontramos nos países árabes, onde se
ensina, por exemplo, o Estado Islâmico, isso tem que ser exclusivo ali, o Islã. Sim. Como no Brasil nós temos... E já está errado, no caso. Sim, nós temos várias religiões, parece errado, pelo menos. Caberia as demais querer também enquadrar aí um projeto. Agora, sobre essa questão de ensinar, infelizmente, nós não temos de forma direta, mas indiretamente, dentro principalmente das universidades, onde professores ateus chegam e expõem a ideologia de que Deus não existe. E coloca aquilo em cima dos alunos, como muitos às vezes chegam mas olha só, reclamando. quando um professor mas é bem, uma forma qualquer, também de ensinar lá dentro, mas não há uma disciplina, não há um reconhecimento do Estado para aquela doutrina. Ele pode conversar com os alunos que Deus, né, na visão de um ateu, discutir argumentos de que Deus não existe, quando poderia também ser um professor e padre que pode eventualmente chegar na sala de aula e rezar, o que já, em certo sentido, também feriria o Estado laico, mas não precisa ser um exemplo tão gritante. Você pode chegar e dar um graças a Deus, agradecer a Deus por aquele dia de aula, e a gente sabe que isso acontece, inclusive é muito mais comum, porque no último censo a gente tem no Brasil 85% da população que se diz cristã, né? Então é muito mais comum você encontrar professores que vão de alguma forma manifestar a sua religião em sala de aula, né, por ser a maior parte da população, do que você encontrar professores ateus para manifestar. E aí, nesse caso, pelo menos na minha visão, não seria errado, porque a liberdade do professor para um lado ou para o outro, né? Mas eu sei que é polêmico o assunto, a gente fica doido para falar mais e mais, mas vamos deixar então para o próximo bloco, tudo bem? A gente continua essa discussão. Até lá, muito obrigado.